Bom, pessoal, então, como eu havia mencionado na aula, nós vamos fazer os exemplos aqui que ficaram pendentes. Esse primeiro aqui, ele requer que a gente lembre o que significa progressão aritmética, tá? Uma sequência numérica que os valores vão aumentando a uma determinada razão. Nesse caso aqui, a razão é 5. Isso significa que esses elementos vão aumentando de 5 em 5 a partir do primeiro. O primeiro pode ser qualquer elemento, e o que a gente sabe é que eles vão aumentando de 5 em 5, tá? Nesse caso aqui, ó, nós temos um pentágono, que é um polígono com 5 lados, e nós sabemos que a soma dos ângulos internos desse pentágono é 540 graus. Tá? Se a gente não soubesse, se ele não informasse qual é a soma dos ângulos internos, a gente lembraria da formulazinha, né, que foi comentada na aula passada, que é o número de lados menos 2 vezes 180. Tá? Isso aqui sempre vai dar o número de lados de qualquer polígono, tá certo? E aí, então, o que nós precisamos fazer nesse exercício aqui é simplesmente imaginar um valor qualquer para o primeiro ângulo, e sabendo que a razão é igual a 5, significa que a cada um deles o acréscimo vai ser de 5 unidades. Tá? Tem duas formas de pensar nisso. Uma que é a mais fácil, que é mais tranquila, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode pensar. Tá? Então, 540, que é a soma de todos os ângulos, vai ser igual a x, que é o primeiro, tá certo? Mais x mais 5, que é o segundo, mais x mais 10, que é o terceiro, mais x mais 15, que é o quarto, mais x mais 20, que é o quinto. Tá? Então, se nós somarmos todos esses valores, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5x. E aqui nós teríamos, então, 540 graus, que está do lado de lá, né? Então, eu já estou invertendo aqui a equação, tá certo? E aqui nós teríamos somando, ó, 5 mais 10 dá 15, mais 15 dá 30, 30 mais 20, 50. Então, eu teria que reduzir de 540 a 50 graus. Tá certo? Então, aqui 5x seria igual a 490. Se a gente dividir aqui 490 por 5, tá? Se fosse 500, né? 500 por 5 daria 100. Então, aqui é 2 a menos. Tá? Nesse caso, então, ficaria 98. Tá? 5x é igual a 490, então 490 dividido por x dá 98. Beleza? Então, dessa forma, se o primeiro é igual a 98, o segundo vai ser 98 mais 5, que é 103. O terceiro vai ser 98 mais 10, que é 108. O terceiro é adicionado 15, né? Então, 98 mais 15 dá 113. E o último, 98 mais 20, que dá 118. Tá? Se for realizada essa soma aqui, com certeza a gente vai encontrar 540 graus, que é a soma dos ângulos internos de um pentágono. Ok? Uma outra forma de fazer isso seria imaginar que o termo central dessa PA é igual a x, e aí nós teríamos que o anterior é x menos 5, o anterior a esse seria x menos 10. Tá? O resultado dá equivalente, tá? Não vai mudar em nada aí essa conta, tá? Mas desse jeito aí a gente acaba encontrando o primeiro valor. Se eu calculasse, imaginando que o termo central é x, então eu encontraria imediatamente 108 como primeiro elemento. Eu teria que reduzir 5, reduzir 10 para chegar a esses valores, aumentar 5 e aumentar 10 para chegar a esses outros valores. Tá? Só ficaria um pouco mais fácil, é porque eu não teria que fazer essa subtração. Mas tecnicamente é a mesma coisa. Tá ok? Então esse foi o primeiro exemplo que havia ficado para trás. O segundo exemplo, que na verdade é o exemplo número 3, ele pede para nós calcularmos aqui
a área e o perímetro de cada uma das figuras. Tá certo? Esse primeiro aqui é um retângulo, não está marcando aqui o ângulo de 90 graus, tá certo? Mas está escrito aqui que é um retângulo, tá? Então a gente precisa admitir isso. Como eu conheço aqui essa medida e essa, aqui vocês podem ver que esse é um ângulo de 90 graus, né? Então aqui eu tenho um triângulo retângulo, e portanto eu posso aplicar aqui o teorema de Pitágoras, né? A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Como a é 22,36, a gente eleva isso aqui ao quadrado, isso vai ser igual a b ao quadrado, que eu vou supor b como sendo esse cateto, e o c ao quadrado vai ser 10 ao quadrado. Tá legal? Então, vou pegar minha calculadora aqui, que ainda não havia pego ela. Elevando 22,36 ao quadrado, vocês vão obter exatamente 499,9696. Tá certo? Esse arredondamento se dá dado a essa condição aqui. Tá legal? Essa medida é uma medida exata, e aqui foi arredondado com duas casas. Então, eu vou me adiantar aqui um pouquinho e vou arredondar isso aqui para 500, tá legal? Seria 499,97, tá? Mas para efeito didático isso aí não muda nada. Então, no nosso caso aqui, 10 ao quadrado é 100, esse 100 vai estar diminuindo, então o b ao quadrado é igual a 400. E se vocês calcularem a raiz de 400, aí vai dar 20. Tá? Então, b é igual a 20. Se b é igual a 20, nós já temos condições de calcular tanto a área do retângulo, que é 20 vezes 10, né? Base vezes a altura. Tá certo? Que é igual a 200. E o perímetro, que é a soma de todos os lados. Tá? São dois lados de 20 e dois lados de 10. Nesse caso, então, 60. Legal? Aqui não está escrito qual é a unidade de medida, mas vamos supor que seja centímetros. Legal? Então, a área vai ser dada em centímetros quadrados e o perímetro em centímetros. Tá certo? Essa aqui, então, é a resposta do segundo exemplo. Ok? Se vocês tiverem dúvidas aí, podem me enviar por e-mail, podem deixar um comentário lá no Google Sala de Aula, que não tem problema, eu vou ajudar todo mundo. Tá ok? Próximo exercício, então, a gente tem aqui um paralelogramo e a base desse paralelogramo é 14, né? 2 até aqui e 12 até aqui, então 14 é a base. Tá legal? Já vou até adiantar aqui, ó, a base é igual a 14. Nós precisamos determinar essa altura para poder calcular a área, tá certo? Se essa medida aqui é 4,17, vocês podem ver aqui um triângulo retângulo, tá certo? Essa altura sempre forma um ângulo de 90 graus com base. E aí, aplicando Pitágoras aqui, ó, 4,47 ao quadrado, igual a 2 ao quadrado, mais h ao quadrado. Tá? 4,47 ao quadrado é 19,98. Tá? Novamente eu vou me adiantar e vou arredondar isso aqui para 20. Tá? Então aqui é igual a 4 mais h ao quadrado. E aqui, como vocês podem ver, esse h é igual a 4, né? Diminuindo aqui nós teríamos 16 igual a h ao quadrado. Tirando a raiz de 16, a altura vale 4. Tá certo? Dessa forma, já posso calcular a área, certo? Porque a área de um paralelogramo é base vezes a altura também. O único detalhe é que a altura não é a lateral, né? A altura sempre corresponde à distância perpendicular entre as bases e foi por isso que a gente calculou por Pitágoras essa medida. Como a base é 14, então 14 vezes 4
56, né? Meio com preguiça e acabei fazendo na calculadora até essa conta. Poderia ter feito de cabeça, tudo bem. Então, 96 centímetros quadrados é a nossa área. E o perímetro, que a gente também tem que calcular, vai ser 14 mais 14, que são as duas bases. E 4,47 mais 4,47, que são as duas laterais. Então, nesse caso, nosso perímetro vai ser 36,94. Tá? Nesse caso aqui, vamos continuar supondo que essa medida se dá em centímetros. Ok? Nessa outra aqui, o que a gente tem é um trapézio. E aqui é bem importante observar o seguinte, ó. O trapézio tem bases paralelas, certo? Então, se eu fizer uma linha pontilhada aqui, eu posso dividir esse trapézio aqui em dois triângulos, tá? Ou melhor, dois triângulos mais esse retângulo aqui. Isso me permite calcular, me permite saber que aqui vale 1, aqui vale 2 e aqui vale 2, tá? Por que isso? Por causa dessa medida aqui e dessa medida aqui, tá certo? Elas são iguais lá em cima. E aqui nós vamos precisar realizar duas operações aqui, utilizando Pitágoras, porque eu tenho dois triângulos aqui, tá? Uma delas eu vou determinar o H, e a outra eu vou determinar essa lateral aqui que eu vou chamar de X. Tá certo? Não tem outro jeito de fazer isso nesse caso. Então a gente vai aplicar Pitágoras aqui duas vezes. Tá ok? Para o primeiro caso, então aqui, ó, o 3,61 é a nossa hipotenusa. Isso aqui é igual a 2 ao quadrado mais h ao quadrado, do mesmo jeito que foi feito anteriormente. 3,61 ao quadrado é igual a 13,0321. Aqui ele deu um arredondamento um pouco pior, digamos assim, para arredondar para 13 diretamente fica um pouco estranho, tá? Então eu vou deixar aqui esse valor todo, vamos ver o que a gente resolve lá no final. 13,0321. 2 ao quadrado é 4, isso aqui é igual a h ao quadrado, tá? Calculando aqui então h, vai ser igual a esse valor, menos 4, dá praticamente 9, tá? 9,0321. Quando eu tiro a raiz desse valor, dá 3,005. Tá? Ó, seria 3,005. Tá? Eu vou desconsiderar esse 5 aqui, ó, tá? Vamos fazer a conta com 3. Tá? Como eu mencionei anteriormente, para efeitos didáticos, esse arredondamento só se deu porque esse valor aqui é um valor arredondado já. Tá? Então, se a gente tivesse essa altura igual a 3 de cara, o valor arredondado seria 3,61 aqui. Tá? Então, foi isso que aconteceu. Se aqui é igual a 3, aqui também vai ser igual a 3. E eu posso calcular o x aqui. Então, o meu x, nesse caso, é a hipotenusa, igual a 3 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 10, né? 3 ao quadrado, 9, mais 1, 10. E raiz de 10 é 3,1622. 3,16. Tá legal? Então, meu x aqui, 3,16. Essa medida aqui. Ok? Com isso, a gente já consegue calcular a área e, posteriormente, o perímetro, né? A área de um trapézio é a base maior, mais a base menor, vezes a altura, dividido por 2. Tá certo? Nesse caso, então, vai ser a base maior, toda essa soma aqui, ó, que é 5. A base menor é 2. Necessário somar isso aqui primeiro, tá certo? A altura vale 3 e nós vamos dividir isso aqui por 2. Então, nesse caso aqui, 7 vezes
3,21. 21 dividido por 2, 10,5 centímetros quadrados. E o perímetro vai ser 5, que é a base maior, mais 3,61, que é a lateral direita, mais 2, que é a base menor, mais o x ali que nós determinamos, 3,16. Tá legal? Somando isso tudo, então, 3,16 mais 7 mais 3,61, 13,67. 13,77. Tá certo? Esse é o resultado, então, desse exemplo. E agora nós vamos para o último dessa primeira parte, que ainda é da aula 8, tá? Apesar que, nesse caso aqui, a gente já está falando de um polígono regular, que é um octógono, e aí a situação corresponde à aula 9, né? Mas esse exercício, infelizmente, ele está na aula errada, tá certo? Então, o que a gente tem que pensar aqui, ó, a gente vai calcular o perímetro e a área. O perímetro de cara a gente consegue calcular, porque seria só multiplicar 7,07 por 8, né? São 8 lados, então já vou calcular isso aqui, ó. Seria 7,07 vezes 8, que é igual a 56,56, né? Esse aqui seria em centímetros, porque é perímetro, né? E para calcular a área aqui, ó, eu preciso pensar nesse triângulo, ou, na verdade eu vou pegar esse aqui porque a base está reta já. Eu preciso calcular essa altura aqui, certo? Aqui a gente tem duas possibilidades para calcular essa altura. Ele está informando que essa medida aqui é 9,24, tá certo? A gente pode ir ou por essa medida aqui pelo ângulo central, tá certo? Que seria 360 dividido por 8, né? Já que é um octógono, 45. Poderia pegar somente a metade desse ângulo aqui, que seria um ângulo de 22,5, tá? Então, esse ângulo aqui é um ângulo de 22,5. E aí nós teríamos uma situação como essa, ó. Eu tenho aqui, vou desenhar aqui do ladinho, novamente o triângulo, aqui, ó. Só esse que me interessa, né? Só esse aqui, ó. Então, aqui nós teríamos o 9,24 e a base é só a metade do 7,7. Tá? Então, 7,07 dividido por 2 dá 3,535, na verdade. 3,535. Mas como eu vou calcular a altura aqui, ó, 3,535, tá? Para não repetir mais uma vez a utilização do Teorema de Pitágoras aqui, eu vou utilizar essa medida aqui, ó, tá legal? E aí, para calcular a altura, que nesse caso corresponde ao apótema do octógono, a gente vai utilizar aqui o cosseno de 22,5. Tá? Por que o cosseno? Porque eu preciso calcular o cateto oposto, perdão, o cateto adjacente, que é a altura, e eu vou utilizar essa medida aqui, ó, 9,24. Tá certo? Mas a gente poderia fazer também com a tangente, dividindo o cateto oposto pelo cateto adjacente, ou utilizar Pitágoras, tá? De qualquer forma, o resultado tem que ser o mesmo. E para essa situação aqui, então, é só multiplicar o 9,24 aqui pelo cosseno de 22,5. Tá? Então, o nosso H vai ser 9,24 vezes o cosseno de 22,5. Legal? 8,54, arredondando já na segunda casa. Então, 8,54. Tá certo? Como é um octógono, são 8 lados, eu vou calcular a área de um triângulozinho desses, que vai ser a base vezes a altura, dividido por 2. Tá certo? Só tomem cuidado, pessoal, porque a base aqui é 7,07. Tá? Então, não vamos confundir aqui com esse 3,35, que é só metade.
3.535. Então, 7,07 vezes a altura, que eu acabei de calcular, 8,54. Esse valor, eu vou utilizar o valor que eu calculei há instantes, tá? Então, na minha calculadora que tem muitos dígitos depois do 53, é 5, 3, 6, 6, 4, 6, 8, 8. Eu vou utilizar todos esses dígitos, tá? Multiplicando isso por 7,07. Minha calculadora deu uma bugada aqui. Só um instantinho, pessoal. Vezes 7,07 deu 60,35 e dividido por 2, 30,1770. Tá? Eu vou arredondar aqui para 30,18. Nesse caso, como é a área, centímetros quadrados. Porém, a área do octógono, eu vou colocar aqui, ó, oct de octógono, é 8 vezes a área que eu acabei de calcular do triângulo. Então, esse valor vezes 8 dá 241,42. E aqui também centímetros quadrados. Então, a área de todo esse octógono aqui, 241,42. Beleza? E o perímetro nós já vimos calculado lá em cima, 56,56. Tá ok? Na aula 9, então, com isso a gente finaliza o material da aula 8. Tá? Na aula 9, eu vou deixar aqui os slides todos resolvidos ao final, tá? Vou deixar todos os slides resolvidos para que vocês consultem se vocês quiserem. Na aula 9, então, a gente tem algumas questões que correspondem ainda a polígonos regulares, tá? Eram 4, finalzinho da aula tinham 4 atividades. Então, a primeira, calcular a área de um hexágono do lado 2, certo? Então, o hexágono, vamos pensar que tem 6 lados, portanto, ele vai formar triângulos com ângulo central de 60 graus, tá certo? Se o lado dele é 2, então a base desse triângulo aqui é 2. Tá? Ampliando um pouquinho para o nosso problema aqui, ó, a gente vai ter um hexágono, melhor, um triângulo com esse ângulo de 30 graus, que é só a metade do de 60, e esse lado aqui mede 1. Eu preciso calcular a altura aqui para poder calcular a área. E aqui, basicamente, essa questão vai acabar se repetindo nos exercícios seguintes. A gente vai utilizar aqui a tangente de 30, porque eu já tenho o cateto oposto, que é 1, e eu preciso da altura, que é o cateto adjacente, tá certo? Em relação ao ângulo de 30 graus. Por isso, então, o meu H é igual a 1 dividido por tangente de 30, que é 1,73. Daqui para diante eu já não vou ficar falando, eu já vou arredondar direto na segunda casa, tá? Então, 1,73 é o valor dessa altura. Portanto, a área do meu triângulo vai ser 2 vezes 1,73 dividido por 2, tá certo? Essa área é de um triângulo, mas como são 6, eu já vou multiplicar aqui por 6 para obter a área do hexágono, tá? De uma vez só, já que a área do triângulo vezes o número de lados é a área do polígono. Então aqui, ó, como eu vou multiplicar por 2 e dividir por 2, não faz sentido, eu só vou multiplicar o 6 por 1,73. E todas as casas, tá? Então aqui dá 10,3223. Perdão, 10,3923. Tá legal? Centímetros quadrados.
No seguinte, calcular a área de um octógono do lado 3. A ideia é justamente a mesma, só que no triângulo aqui agora, a metade de um triângulo da base, nós vamos ter aqui 1,5, tá legal? Porque era 3 no completo. O octógono tem 8 lados, então dividindo 360 por 8, nós vamos ter 45. E 45 dividido por 2 corresponde aqui a um ângulo de 22,5, como nós já fizemos anteriormente. Tá? E novamente eu vou utilizar aqui a tangente agora, só que agora é de 22,5. Isso aqui é igual a 1,5, que é o meu cateto oposto, dividido por h, que é o meu cateto adjacente. Então, dessa forma, o h vai ser 1,5 dividido por tangente de 22,5, que corresponde a 3,62. Tá? Então, 3,62 é a minha altura, portanto, a área do meu octógono é igual a 8, que é o número de lados, vezes a base, que é 3, vezes a altura, que é 3,62, e mais um monte de casas, tá? Dividido por 2. Então, aqui, ó, 3 vezes 8, 24, dividido por 2, 12. Eu já vou multiplicar esse resultado aqui por 12, ó. Esse aqui por 12, tá? 3 vezes 24 por 2 dá 12, então esse valor que já está na minha calculadora aqui, vezes 12, dá 43,455. Portanto, 43,46 centímetros quadrados. Ok? Olha só, essa aqui já é um pouquinho diferente. Aqui eu tenho um dodecágono, cujo apótema mede 5. Tá? Dodecágono, então, são 12 lados. Tá certo? Se fosse um decágono, seriam 10 lados, e um icoságono, 20 lados. Tá? Dodecágono são 12 lados. Então, a situação agora muda um pouquinho. A situação que a gente tem aqui é a seguinte. Novamente, eu vou falar somente do triângulo que eu necessito. Só que ele me dá o apótema. O apótema é 5, significa que a altura desse triângulo é 5. E aqui, esse ângulo, como são 12 lados, eu teria que dividir 360 por 12, tá certo? Que dá 30, mas 30 é o ângulo completo, então aqui é só metade, aqui 15. Tá? 15 graus. E eu preciso calcular essa medida, que eu vou chamar de x, que é exatamente a metade da base do triângulo. Tá? Então, novamente vamos utilizar a tangente de 15, agora nesse caso, que é o cateto oposto, dividido por 5. Calculando isso, tá? Aqui o 5 só passa multiplicando, então 5 vezes tangente de 15 dá 1,3397, tá? 1,3397. Aqui tem um detalhe, tá? Eu vou utilizar todas as casas na sequência, por isso eu vou colocar aqui reticências, tá? Esse valor é a metade da base do triângulo, tá certo? Ele tem 12 lados, esse aqui é a metade de um lado. Então, eu já vou multiplicar por 2 e vou chamar de base esse valor. Eu vou chamar de base, tá? Então, vezes 2 dá 2,67949, tá? 2,67949. Novamente, tem um monte de casas. Vejam que o valor que eu tinha aqui na calculadora eu não apaguei, tá? Se eu fizer isso, eu consigo manter uma certa precisão até o final. Agora vamos entender o que a gente precisa. Ó. A gente já tem a altura que é igual a 5. Eu já tenho a base digitada aqui que é igual a 2,68 praticamente. Para a gente calcular a área do decágono, como são 12 lados, então nós vamos fazer 12 vezes a área do triângulo que é o dobro desse. Então, com essa base. Então, 2,679, eu vou multiplicar pela altura, que é 5, e nós vamos dividir tudo isso aqui por 2. Tá? Então, vamos lá. Esse resultado eu multiplico por 5, eu multiplico também por
12 e divido por 2, ou seja, multiplicar por 6, tá? E como resposta, a gente já obtém 80,3847. Aqui sim eu vou arredondar na segunda casa, tá? Isso aqui é em centímetros quadrados. Tá ok? 80,38. Aqui percebam que a informação era diferente, por isso que a gente precisou calcular dessa forma. Tá ok? O próximo, então, é um icoságono. Tá? O icoságono tem 20 lados. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é dividir 360 por 20. Tá legal? Que dá 18. E esse ângulo é o dobro do que eu preciso aqui. Aqui, novamente, o nosso triângulo seria muito mais estreito do que esse, tá? Essa medida aqui é apenas 9. E como o lado é igual a 10, aqui é somente igual a 5. Tá? A altura. A diferença desse para os dois primeiros é apenas o tamanho do ângulo, então eu não vou me alongar muito aqui. Tá? Aqui a gente vai utilizar a tangente de novo. Tangente de 9 é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, aqui o H vai ser 5 dividido por tangente de 9. 31,57 aproximadamente. Tá? 31,57. E na sequência, a gente já pode calcular a área do triângulo e multiplicar por 20 para obter a área do icoságono. Então, 20 vezes a área do triângulo, que é a base, vezes a altura, dividido por 2. Nesse caso, então, esse 31,57 vai ser multiplicado por 100, simplesmente, porque 20 vezes 10 dá 200, dividido por 2 dá 100. Então, esse valor vezes 100, só para ficar com duas casas adicionais aqui, ó, os próximos dois dígitos seriam 875, então 88, tá? Então aqui nós teríamos 31,57, 3.157 e 88. Legal? Centímetros quadrados. Essa é a área do icoságono. O detalhe aqui é o seguinte, pessoal, por que o valor aumentou tanto? Isso aqui está certo? Realmente está certo, tá? Esse icoságono é um icoságono muito grande, tá? Muito maior que as figuras anteriores. O fato dele ter 20 lados todos iguais a 10 dá uma puta de uma figura aí, tá? É o maior desenho de todos aí e faz muito sentido em relação a esses outros, tá? Vocês podem ver aqui que 10,39, mas olha só, ele é um hexágono de lado 2, tá? O hexágono só tem 6 lados, ali tem 20 lados, tá? E ele é de lado D, a medida do lado é 10 ainda, tá? Então, é de fato uma figura bem grande e por isso que a área deu tão grande também, tá legal? E para finalizar aqui a gente tem uma questãozinha sobre área e perímetro. E como eu havia comentado com vocês, nós vamos fazer essas questões aqui no Excel. Tá? Aqui a gente usaria o método determinante, tá legal? Então eu vou fazer um deles utilizando o método determinante e os outros aí nós vamos fazer no Excel, tá ok? Então, para o exercício número 1, aqui o primeiro, a letra A gente tem que montar um determinante aqui com as coordenadas x e y, tá? Pode ser desse jeito, ó. X e y de todos eles, tá certo? Repetindo as duas primeiras. Então, eu vou digitar aqui os valores, ó. Digitar não, escrever, né? Lembrando de repetir o primeiro aqui no final. Tá legal? E agora aqui nós vamos ter
dois sentidos, tá? Vou fazer de azul aqui o sentido positivo, que é o produto nessa direção aqui, ó. Tá? Esses valores vão ser sempre positivos. Então aqui nós vamos ter 1 vezes 6, que é 6. 4 vezes 8, 32. Novamente 4 vezes 8, 32. Opa, falei uma coisa e escrevi outra aqui. Tá, então eu já fiz os 4 primeiros, agora 8 vezes 2, 16. Depois, novamente 8 vezes 2. E por último, 4 vezes 1, que é 4. Esse é o sentido positivo. Eu vou calcular aqui isso tudo já. Então seria, nós temos aqui 32 mais 16 mais 16. E mais 10, que é 4 mais 6. Dá 106. Beleza? Essa é a parte positiva. E agora eu vou fazer aqui a parte negativa, que seriam as multiplicações nesse sentido aqui, ó. Tá? Eu vou fazer todas elas nessa direção aqui. Então, começando aqui, 4 vezes 4, 16. 4 vezes 6, 24. 8 vezes 8, 64. Depois, 8 vezes 8 de novo. Depois, 2 vezes 1 e 2 vezes 1. Tá legal? Então, somando aqui, ó, 64 mais 64, mais 4, mais 24, mais 16, 172. E a nossa área vai ser exatamente a metade da diferença entre esses dois valores. Tá? Então, diminuindo aqui, olha só, a forma da área é essa aqui, ó. Tá? A área é igual a 1 sobre 2 vezes a parte positiva menos a parte negativa. Tá certo? Então, a nossa área é 1/2 vezes 106 menos 172. Tá? Mas é em módulo, então senão não importa. 172 menos 106 dá 66. Dividido por 2, 33. Tá legal? Então a área aqui é igual a 33 centímetros quadrados. Tá certo? Para ficar bem completo aí, como eu havia mencionado, isso aqui a gente consegue fazer no Excel. Eu vou mostrar para vocês aqui um jeitinho bem rápido de fazer. Tá legal? Só quero ver aqui se o vídeo tá rolando certinho. Tá? Por enquanto tá. Então vamos lá. Aqui o que a gente pode fazer é o seguinte, ó. No Excel a gente pode digitar qualquer fórmula que ele entende. Tá? Então eu vou fazer esse primeiro exemplo aqui e os outros dois eu deixo pronto para vocês. Eu vou colocar aqui os pontos, tá? Eu copiei ali do lado para ficar mais fácil, mas eu vou colocar todos os valores aqui, ó. Tá? E no final a gente vai repetir o A. Então aqui, ó, é 1 e 4, 4 e 6, 4 e 8, 8 e 8, 8 e 2, 1 e 2 e 1 e 4. Tá certo? O que a gente tem que fazer então? Olha só. No sentido positivo, eu sempre vou pegar esse valor, tá? Vezes esse aqui. Então eu vou colocar aqui numa coluna o sentido positivo, ó. Só para facilitar. Então essa fórmula vai ser esse valor vezes esse, tá certo? Simplesmente isso. E a partir dessa fórmula, se eu simplesmente arrastar ela até aqui embaixo, ó, eu consigo calcular todos os valores, tá certo? Então, se vocês observarem aqui, ó, essa última, para a gente verificar se foi feito corretamente, é só apertar no F2 e a gente consegue ver a fórmula que ele está calculando.
Então, quando a gente arrasta, clicando bem no cantinho, ele copia as fórmulas para baixo, tá certo? E no sentido negativo, a gente vai fazer esse valor vezes esse aqui, ó. Tá? E novamente eu clico aqui, ó, vejo que quando eu posiciono o mouse bem no cantinho, eu consigo arrastar a fórmula, tá? Eu tenho todos os valores aqui. Para facilitar aqui, para finalizar, ó, nós temos aqui uma função que é a função soma, tá legal? Então eu só clico aqui, ele já vai entender que eu quero somar a coluna toda. E aqui também, tá? Soma a coluna toda. E na sequência eu só vou fazer igual. Para o Excel entender, tem uma fórmula para o valor absoluto, tá? Para o módulo, que é ABS. Tá? Então, ABS, eu vou fazer esse valor menos esse valor aqui. Tá legal? E ao final, eu divido por 2. Então, essa aqui corresponde à minha área. Opa, apertei sem querer aqui no F12. Vou dar um backspace aqui, apertei no F12. Então, no meu caso aqui, a área, então, é igual a 33, certo? Então, vejam que é muito simples aqui para fazer no Excel e a gente consegue calcular facilmente a área, tá certo? Mas se vocês voltarem à questão aqui, ele pede para a gente calcular o perímetro também, tá? E o perímetro, ele é um pouco mais trabalhoso, a gente teria que calcular utilizando essa formulazinha aqui, ó. A distância entre A e B é igual a raiz quadrada de x1 menos x2 ao quadrado mais y1 menos y2 ao quadrado. Tá certo? Para todos os valores. E esse aqui eu vou mostrar para vocês só no Excel como é que faz, porque realmente é mais fácil, tá? Mas a gente fez exaustivamente esse tipo de questão aqui anteriormente, tá? Se tiver alguma dificuldade, a gente volta e fala sobre isso na quarta-feira, mas não tem necessidade, tá? Então eu vou deixar para calcular aqui as distâncias, ó. Como está na sequência, ó, A, B, C, D e F, eu tenho que calcular as distâncias de AB, de BC, CD, EF e FA, vai ficar na ordem aqui, tá certo? Eu só preciso colocar da maneira que eu quero dentro da fórmula. Então, mais uma vez, para calcular a raiz, nós temos uma função aqui que é raiz. Tem um outro jeito de fazer, que seria elevando a 1 sobre 2, tá? Mas eu vou fazer desse jeito. Então, olha só, raiz de quê? Quando eu fechar o parênteses, eu estou fechando a raiz, tá legal? Então, dentro do parênteses da raiz aqui, ó, vou calcular a raiz quadrada de um monte de coisa, eu tenho que colocar exatamente a fórmula da distância, tá? Qual que é a fórmula da distância? É o x1 menos o x2, tá certo? Vejam, observem as cores dos parênteses aqui, tá? Elevado ao quadrado, a gente usa o sinalzinho do chapeuzinho, tá? Aí eu abro o parênteses de novo. y1 é menos y2. E novamente ao quadrado. E aí eu fecho o parênteses da raiz, tá legal? Então eu quero que vocês observem aqui a fórmula, ó, x1 menos x2 ao quadrado, mais y1 menos y2 ao quadrado. Tudo dentro da raiz. E essa distância aqui deu 3,60. Tá legal? Se eu simplesmente arrastar aqui, ó, até o F, tá certo? Porque a última conta vai ser do F até o A. Vocês podem observar aqui as células que estão sendo utilizadas. Opa, olha só, uma passou aqui, ó. Tá? É só até o F, tá? Essa última aqui não tem, porque ele vai estar calculando valores abaixo aqui, ó. Tá? Então é só até essa aí. E aqui estão as distâncias, tá legal? Tá certo isso, professor? Como que a gente vai conferir? Simplesmente observem aqui a fórmula em cada um deles. Tá? Se vocês montaram a equação certa e arrastaram para baixo aí, provavelmente vai estar certo.
Legal? Acabou fechando todos os valores inteiros, tá? A gente pode colocar mais casas decimais aqui se vocês quiserem, mas fechou exatos aí, porque os pontos são valores exatos aqui, tá legal? Eu não vou completar o vídeo, mas eu vou completar esse arquivo com os exercícios 2 e 3, eu vou deixar disponível para vocês também, tá legal? Qualquer dúvida aí que vocês tenham, vocês podem me mandar por e-mail ou deixando nos comentários, tá? Eu vou tentar responder todas as dúvidas até na quarta. E se tiver mais alguma, eu prometo aí ajudá-los na medida do possível, tá legal? Foquem nas questões que eu comentei da lista, tá certo? A questão 7, a questão 17, letras A, D, G, K e N, 18, 19 e 21. Tá legal? Espero que vocês gostem do vídeo, ficou um pouco longo, mas eu acho que vai ajudar bastante aí aos interessados. Beleza? Até quarta-feira. Bons estudos aí a todos.